Ou a gente retoma a pauta política e trata a questão do ponto de vista institucional, ou então vão tentar colocar uma perna mecânica no Saci Pererê e ele não vai aceitar essa PEC, essa reforma constitucional. As negociações são importantes, essa é uma pauta que o campo conservador vem defendendo dentro do Congresso Nacional há algum tempo. Eu tenho uma visão um pouco diferenciada acerca dessa PEC especificamente. Eu li o conteúdo da PEC, porque a PEC ela limita decisões monocráticas apenas para atos normativos, para derrubar, por exemplo, resoluções, para derrubar portarias, ou seja, normas, sejam essas normas do Congresso Nacional, oriundas do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do senhor Arthur Lira, ou de qualquer outra norma do Executivo. O poder monocrático de prender, o poder monocrático de continuar abrindo inquérito de ofício, entre outras coisas, permanece, apesar da PEC. Portanto, em princípio, a PEC é muito boa e coloca algum nível de moralidade em algo que já deveria ter sido feito. Acontece que ela é de 2021, quando um determinado ministro, monocraticamente, derrubava decisões, decretos, resoluções do governo federal. Só que o governo era Jair Messias Bolsonaro e a oposição era a esquerda, e quem entrava na justiça eram senadores como Rodolfo Rodrigues ou Fabiano Contarato. Portanto, limitar o poder de decidir monocraticamente acerca de decretos, resoluções e portarias tira da oposição a possibilidade, por exemplo, de derrubar uma resolução que trata de banheiro unissex, ou de obrigatoriedade da vacina, ou de qualquer outra ação que o executivo estiver fazendo. Teoricamente, é um bom arcabouço normativo, a PEC ela é importante, precisa sim o colegiado se manifestar, só que nesse momento quem perde é a oposição, porque todas as ações que a oposição entrar para evitar os abusos que o atual governo estiver cometendo, o ministro não poderá decidir de forma cautelar para evitar um problema. Essa é uma questão que eu faço como uma reflexão particular, é um alerta que eu estou fazendo, portanto é necessário debater muito no Congresso sobre isso, e eu espero que a gente consiga vencer essa pauta, mas se o Supremo está achando a PEC ruim, eu tento acompanhar o campo conservador e dar força para que ela seja aprovada, com as ressalvas que eu já dei aqui. Essas PECs, aproveitando que hoje é o dia do folclore brasileiro, parece que essas PECs são quase que uma tentativa de colocar uma perna no Saci Pererê. Fica esquisito. Não é isso. O nosso problema é estrutural, conceitual. O Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado. As decisões monocráticas, elas tinham que ser mínimas ou praticamente nem existir. Esse deveria ser o princípio fundamental norteador do funcionamento do Supremo Tribunal Federal. A decisão é super importante, é constitucional, porque o que a gente espera é que ali só trate de questões constitucionais. A nossa barafunda institucional ela foi causada porque o Supremo ganhou poder para tratar de tudo e qualquer assunto. E aí, cadê a relevância efetivamente constitucional? Porque se for levar por esse critério do que deveria ser o Supremo Tribunal Federal, jamais essa história de decisão monocrática poderia prevalecer. E ela tem prevalecido por quê? Porque o Judiciário, a cúpula do Supremo Tribunal Federal, tem praticado política, que não é a atribuição primordial do Supremo Tribunal Federal. Ali é para praticar justiça, é para exercer função judicante. Então, quando o Supremo começou a fazer política, e vem fazendo isso há muito tempo, com a conivência do Poder Executivo, com a conveniência e conivência do Congresso Nacional, a gente mergulhou o Brasil na maior crise institucional da nossa história. Não tem nada parecido na nossa história com o que está acontecendo hoje.
nem na ditadura do Estado Novo, nem na tal ditadura pós-64. Então, hoje é uma coisa muito grave e que a solução para ela é política. Só que o Congresso Nacional Brasileiro não adota a solução política correta, não debate, não coloca em debate as soluções concretas. Hoje o que a gente precisa não é botar a perna no Saci Pererê, a gente precisa identificar se o Saci Pererê está atendendo ao nosso folclore político. Traduzindo, o Supremo Tribunal Federal está sendo o Supremo Tribunal Federal que o Brasil precisa. Então, é necessária uma reforma do Poder Judiciário. Isso tem que entrar no debate de maneira urgente. Não dá mais para adiar isso. Agora, nosso parlamento tem condição, hoje, política, tem força para fazer isso? Não tem, mas tem que começar a ter. Eu sempre lembro, tem ali 24 a 25 deputados, senadores, que se dizem de oposição. Cadê? Eu nunca vi esses caras juntos, ombreados, para atuar em bloco real, para chegar, Rodrigo Pacheco, bota aí, vamos botar, nós queremos a abertura de processo de impeachment. Tem que abrir. Por que não tem que abrir? São 54 pedidos, vai completar agora 54 pedidos. Por que todos a mesma armação? Rodrigo Pacheco manda para a Advocacia Geral do Senado e a Advocacia Geral do Senado diz, não cabe. Mas não é ela que tem que dizer. Quem tem que dizer se cabe ou não cabe seguir com o processo é a Comissão de Constituição e Justiça. O caso tem que ir para o plenário. Então está tudo errado. Então, ou a gente retoma a pauta política e trata a questão do ponto de vista institucional, ou então vão tentar colocar uma perna mecânica no Saci Pererê e ele não vai aceitar essa PEC, essa reforma constitucional.